Bom, boa tarde, pessoal. Uma alegria enorme estar aqui. Está em Minas, no UFMG, são duas casas para mim. Esse sotaque carioca dura um dia aqui, mais um dia eu começo a falar em mineirês. E agradeço muito o convite da organização para falar com vocês. Eu entendi que o tema era desafio de gestão das áreas protegidas no Brasil e não das unidades de conservação. Então, na verdade, eu perdi o sono, porque queimei a mufa aqui pensando como que eu ia falar disso em 20 minutos. Mas, enfim, vai ser uma apresentação um pouco caleidoscópio e a gente chega ao final, espero que ainda sabendo onde está o norte. Vou tentar aqui também usar isso aqui. Bom, o rumo da minha prosa, né? Vou falar rapidamente do nosso contexto, um pouquinho de manejo adaptativo e gestão do conhecimento, das estratégias, algumas estratégias muito vinculadas à gestão do conhecimento, porque muitas das estratégias gerais o Juliano já apresentou, né? Na verdade, a gente não muda, e o Cláudio também pela manhã, a gente não muda muito nos temas que a gente usa, que a gente tem empregado para dar conta do tamanho desse desafio. Alguns exemplos que nos animam, né? Porque má notícia a gente está cheio, e não falta, a gente tem muito, a gente precisa de alguns caminhos, né? E existem caminhos. A gente acabou de sair do seminário de boas práticas, o IP ajudou a organizar, catalisou bastante com a gente, do ICMBio, e, na verdade, a gente tem uma sociedade fervilhante, como a gente vê aqui nesse exemplo, quando a gente vê com Prisco, quando a gente vê com Bocaina, como que a gente dá escala para essa atuação que a sociedade está buscando, né? E alguns desafios. Alguns números, né, da nossa diversidade. Temos 20% da biodiversidade mundial conhecida, 30% das áreas do país são áreas protegidas. Lembremos que a área protegida não é só a unidade de conservação, né? Terra indígena, terra quilombola, e mais amplamente, dependendo de quem define. 254 povos indígenas listados pelo ISA ainda, né? Alguns com 40, 50 pessoas. 1 milhão de pessoas, mais as populações tradicionais, com várias definições, delimitações. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com essa dimensão, no caso federal, onde eu trabalho na gestão das unidades de conservação e conservação das espécies ameaçadas, 324 unidades de conservação em 11 categorias de manejo, na verdade. Reserva de fauna a gente não tem ainda. Então, 11 categorias de manejo, que vão das APAs às reservas extrativistas e reservas biológicas, né? E nas reservas extrativistas, FLONAS e RDS, a gente tem 52 mil famílias beneficiárias. Então, ao falar de unidade de conservação, a gente está falando de gestão socioambiental mesmo, né? Essa é a distribuição das unidades de conservação e terras indígenas, à esquerda. O que a gente tem, por mais que a gente cumpra as metas de Aichi, na verdade, a gente tem um desequilíbrio enorme, né? A gente tem uma boa representatividade na Amazônia, mas no resto dos biomas, nos outros não. No mar, menos ainda. O mar nem aparece nos mapas, em geral, né? Alguns mapas trazem o mar, nem a faixinha azul, nem ecossistema a gente tem definido no mar, né? O mar é só essa linha, essa faixa azul, assim, bonita. E, em termos de rápido contexto, enfim, a gente tem também essas barrinhas, são as espécies ameaçadas da fauna, e o número, né, e os principais vetores de ameaça. Então, em grande parte, a agropecuária, na Amazônia, hidrelétricas também, por conta dos peixes migratórios, e no marinho, a pesca industrial, né? Quando a gente fala da população, bom, a gente está falando de conservação da natureza, mas onde está a nossa população, né? População brasileira, sofrendo uma rapidíssima urbanização, um distanciamento da sua relação com a natureza, das áreas naturais, uma perda de intimidade com a natureza e também com o mundo rural, né? Isso traz um outro conjunto de desafios, quando a gente fala de práticas sustentáveis, na grande parte do território brasileiro que é rural. E, ao mesmo tempo, a gente tem numerosos povos e comunidades com uma vida intimamente ligada à natureza, e nem sempre as nossas políticas gerais, públicas, dão conta desses desafios. É muito difícil a gente ter sensibilidade, e também os desafios da gente dar suporte às novas economias que estão surgindo, né? Que usem, que deem valor à biodiversidade.
Se a gente pensar em ameaças, esse é um rápido panorama, né, também. Então, a gente tem as unidades de conservação à direita, né, e terras indígenas, e essas são, em pretinho, são as áreas de mineração atuais e previstas, né. Não estão aí os garimpos. E à esquerda é o PAC, né, o Plano de Crescimento em relação às unidades de conservação, também hidrovias, portos, rodovias, etc. Eu estou trazendo tudo isso para a gente pensar as unidades de conservação, as áreas protegidas, não como alvo de conservação, que é um erro comum da gente, mas sim como uma estratégia de conservação, né? A gente tem um conjunto de estratégias de conservação, as unidades de conservação e as terras indígenas. Terras indígenas é uma outra questão, que é uma questão de direito dos indígenas, mas são uma das estratégias de conservação e devem ser monitoradas quanto à sua efetividade. E a gente tem que pensar em gestão territorial. Como exemplo, né, a gente tem aí para o Cerrado o mapa da própria Embrapa. À esquerda, em vermelhinho, é a proposta do Matopiba. Todo mundo sabe o que é Matopiba? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? A nova fronteira agrícola. Há um ano atrás, a gente começou a fazer, por conta de uma linha de financiamento, a gente fez uma modelagem com várias pessoas para pensar quais eram as prioridades de conservação do Cerrado. E essa modelagem foi feita com base nos dados de distribuição de espécies. E, nessa modelagem, o que aconteceu? Todo o norte do Cerrado estava fora das áreas prioritárias. O que era uma área prioritária para a conservação do Cerrado? Onde não tem mais cerrado, né? Porque não tínhamos dados. A gente falou, pelo amor de Deus, a gente sabe que ali tem cerrado, né? Vamos conservar onde tem, né? E, após uma luta conceitual, a gente conseguiu incluir essa área na prioridade. E essa área está sofrendo uma rápida transformação dos plantios nas áreas de recarga, de aquíferos, né? E o que a gente tem, por exemplo, à direita aí, é uma imagem da NASA, da queima daquela vereda enorme na APA do Peruaçu, onde tem questão de mudanças climáticas, tá, mas muito provavelmente, aí eu estou chutando, mas eu acredito que sim, rebaixamento de lençol freático em função de retirada de água, e aí é uma área de turfa, sem água, queima mesmo. Vai embora a vereda. E para a gente também pensar no mar um pouquinho, né? Esses aí são alguns mapas, vocês veem aí à esquerda a distribuição da frota de arrasto duplo. Gente, arrasto no mar, estou falando de 30 quilômetros de rede em parelha, né? 30 quilômetros para um lado e para o outro, às vezes. Ou a pesca do pargo, ali no Pará, na costa toda, onde a gente ouviu falar na lixeira, né, nos novos recifes, aqueles recifes que foram descobertos na foz do Amazonas, não é à toa que a pesca está ali, né? Então, não é à toa que não é fácil criar unidades de conservação, né? Que essa é uma pesca, a segunda maior frota industrial do país, junto onde eles estão, aonde tem biodiversidade, né? Então, como criar? Bom, e à direita são as áreas de petróleo, de plataformas de petróleo. Criação de unidades de conservação é negociação via Casa Civil, incluindo o Ministério de Minas e Energia, né? Então, não é fácil criar 10% de unidades de conservação no mar. E aí, outros pontos nesse contexto, a gente tem essa imensa vulnerabilidade social no país, né? Conflitos e ilícitos agenciados, estimulados e multiplicados, uma fragilização da legislação grande, né? Aí eu estou mostrando fotos de áreas de garimpo na Amazônia, a gente não tem ideia que sejam assim, né, os garimpos, mas são garimpos dentro de unidades de conservação. E vocês viram o resultado das ações de controle do garimpo, foi os atentados e as queimas de carros e casas, e etc., e uma base nossa completamente esvaziada, porque não tem condição de estar ali. Enfim, as conjunturas políticas, fragilização de legislação, essas coisas todas. Ok. E aqui o que a gente faz, né? Concordo com o que vocês propuseram, né, como desafio no seminário, no simpósio. A gente precisa desses elementos, né? Como que a gente corre atrás disso? O que fazemos no ICMBio? Isso aí é um painel de gestão. Fazemos o que se faz normalmente para a gestão de unidades de conservação, né? Proteção, educação ambiental, uso público, claro que se esforçando para fazer cada uma dessas coisas melhor,
Em termos de uso público, a gente tem avançado bastante. Por que uso público? Gente, se a sociedade brasileira não conhecer as áreas protegidas, não tem jeito, né? Além do direito em si, né, de acessar essas áreas por ser patrimônio público, são áreas da sociedade brasileira, além do direito em si, é uma questão estratégica, né? Os Estados Unidos, numa situação similar a 100 anos atrás, os maiores conservacionistas propuseram a ocupação em massa das unidades de conservação. E algumas áreas deixaram de ser hidrelétrica, deixaram de ser áreas de mineração por conta dessa conversa. Enfim, a gente faz tudo isso, mas essa é uma gestão muito para dentro da unidade, né? Então, fazemos plano de manejo, conselhos de unidade, como a gente estava conversando no almoço, com muito mais ênfase nas unidades de proteção integral, muito menos ênfase ainda nas de uso sustentável. Por quê? Por que as pesquisas são muito mais comuns e frequentes nas unidades de uso sustentável, né, de proteção integral? Por que a gente não faz pesquisa onde deve ser feito o manejo? É uma pergunta que eu deixo para a gente, né? Por que a gente não pesquisa APA, reserva extrativista, FLONA, onde precisa fazer o manejo, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está buscando muito planejamento territorial integrado. Para isso, a gente precisa realmente do suporte de muitas instituições para que a gente tenha essa força. Manejo integrado, adaptativo, de várias coisas, né? Esse fortalecimento da participação social, em todos os aspectos, a gente ainda está vivendo a construção de espaços democráticos, aprendendo como se faz realmente uma gestão democrática dos territórios, especialmente protegidos. As instituições estão aprendendo o uso das áreas. A gente precisa muito investir em descentralização, em mecanismos para que isso aconteça, o que não quer dizer que não existam diretrizes, né? Diretrizes para atuação, mas descentralização e mecanismos para isso. E gestão do conhecimento. Bom, nessa linha, a gente elaborou, não tem a capa ainda, porque ele vai ser publicado daqui a uma semana, espero, que é o nosso plano de pesquisa e gestão de conhecimento do ICMBio, que lida justamente com a abordagem do manejo adaptativo, né? Esses são 6 princípios de por que a gente precisa de uma abordagem adaptativa para o manejo, do Salafsky e coautores, né? Eu adoro esses princípios, para a gente tomar coragem e parar de ficar 10 anos fazendo diagnóstico e um planejamento ínfimo, como a gente estava conversando na hora do almoço, né? Então, os projetos de conservação ocorrem em sistemas complexos. Os sistemas complexos são aqueles de baixíssima previsibilidade. Eles têm baixa previsibilidade, mas eles têm padrões. A gente conhece os padrões. Nós somos ecólogos, uma parte aqui. Nós conhecemos os padrões de como as coisas funcionam. A gente não pode saber especificamente o que aconteceu no Rio Doce, mas a gente sabe o que aconteceu em outras áreas, né? Como que a gente usa esses padrões para tomar decisões? O mundo está sujeito a contínua e imprevisível mudança. Agora, enfim, cada vez mais acelerado, né? Os nossos competidores estão mudando, se adaptando, inclusive interferindo na legislação, né? Então, como que a gente lida com isso? Ninguém sabia que isso ia acontecer? Claro que ia acontecer, né? Então, tem que saber que essas coisas vão acontecer. A ação imediata é necessária. Ok, não sei, mas preciso decidir. Não existe a informação completa, mas a gente pode aprender e melhorar. Mas, para isso, a gente precisa gerir o conhecimento, né? O processo de licenciamento é um que gera toneladas de informação completamente engavetadas. Como que a gente lida com isso? Então, para o plano estratégico, vou passar rapidinho por isso, a gente adotou uma metodologia que eu recomendo, que é esse Padrões Abertos para a Prática da Conservação, que é fruto de um consórcio de várias instituições de conservação, WWF, TNC, WCS, etc., que é um método que justamente ajuda biólogos a partirem do alvo de conservação ou alvo de bem-estar social, a mostrar a relação entre o alvo de biodiversidade e o alvo de bem-estar social, passar para as ameaças, priorizar ameaças, o que mais afeta, entender os fatores contribuintes, que são a análise de contexto, legislação, cultura, etc., e ir para as estratégias. Então, é um método que, passo a passo, ajuda a gente a caminhar até a estratégia, né? O que nós precisamos fazer é qualificar as estratégias. E priorizar as estratégias. Esse aqui é o nosso simples mapinha. Mas, enfim, a gente tem os serviços ecossistêmicos, os alvos de bem-estar social, alvos de conservação e um conjunto de estratégias, né? Priorizadas em termos do que tem mais impacto e o que é realizável.
E essas são algumas das estratégias, eu marquei só as palavras-chave para a gente não se cansar. Então, muito do que foi falado aqui, né? Valorização da biodiversidade, planejamento espacial, licenciamento ambiental, uso sustentável, gestão participativa, restauração. São as palavras do momento. Alguns exemplos, a gente tem trabalhado em várias frentes dentro das áreas protegidas, inovando em restauração, trabalhando em larga escala, extrato herbáceo no Cerrado, projetos belíssimos. Acabou de sair o plano de controle e monitoramento do javali. A gente está fazendo, foi uma batalha interinstitucional. Controle... 5 minutos. Controle de ratos, Fernando de Noronha, enfim, várias coisas que eram difíceis da gente fazer, estão acontecendo. Manejo sustentável, até jacaré sob manejo, a gente está vendendo a partir das unidades de conservação. O manejo integrado e adaptativo do fogo, que começou, de fato, há uns 2 anos, há 3 anos, 2 anos, tem trazido, ainda não em Minas, mas no Goiás e no Tocantins, resultados, no Maranhão, resultados fantásticos, de criação de mosaicos, de fato, de áreas de queima e unidades de conservação que há 3 anos atrás bombavam na imprensa em outubro. Esse ano a gente nem ouviu falar, porque o manejo está funcionando. E avançando muito também nos acordos de conservação com populações tradicionais, inclusive em unidades de proteção integral. A gente tem um programa de monitoramento, que depois eu falo rapidinho, está no 7º curso de gestão participativa do Instituto, já são, provavelmente, umas 300 pessoas formadas, e isso fez toda a diferença na instituição. Eu ia passar rapidinho um caso do licenciamento, que conversa muito com o que foi dito. Peço desculpas a quem já viu isso e participou do projeto, tem algumas pessoas aqui. Mas eu acho que é importante fazer um contraste. A gente tem, o Felipe mostrou o livro, né? Os geossistemas ferruginosos são um ecossistema, um geossistema extremamente raro no país, ocorre em algumas áreas e eles são de interesse minerário imediato, né? Tem rigidez locacional para essa biodiversidade, geobiodiversidade, e também para a mineração. Leva a um conflito total, integral, né? Então, esse mapinha das unidades de conservação, a gente tem coisas incríveis nesses geossistemas, além da biodiversidade, né? Todas as paleotocas, etc., que o Felipe conhece muito bem, e também o patrimônio... os recursos hídricos, né, extremamente importantes. No quadrilátero ferrífero, a gente tem esse contexto que vocês conhecem muito bem, mas difícil demais ter uma visão integrada, uma análise ambiental estratégica, porque são numerosos proprietários, numerosas mineradoras e uma história muito antiga, né? Como olhar esse todo, se o processo de licenciamento é todo fragmentado e é difícil ter um desenho que otimize isso, porque são muitos interessados. E a gente teve uma oportunidade de trabalhar essa questão, que é muito bacana, foi muito bacana, na Flona de Carajás, onde a gente tem uma única empresa, uma única unidade de conservação, um único órgão gestor, um momento de revisão do plano de manejo, o SNUC, né, o Fred está aqui, era gestor de Carajás, conduziu esse processo maravilhosamente. Uma mudança na legislação, o SNUC, que estabelece mais claramente que as florestas nacionais são para a conservação da biodiversidade, né? E também o time do licenciamento, queria mostrar isso para vocês, que foi muito interessante. Então, só para vocês, né? Isso é uma mineração. Isso é uma unidade de conservação. Então, em 2004, o IBAMA colocou como condicionante da LO um estudo que definisse áreas prioritárias para conservação em Carajás. Esse estudo foi feito, chamou áreas mínimas de canga, mas os resultados não vinham. Qual o argumento? Não temos certeza, não sabemos o suficiente, né? A partir do momento que a gente conseguiu, na condicionante do licenciamento do S11D, né, um projeto vindo num momento extremamente crítico do país, em que realmente isso vinha segurando, inclusive, bolsa de valores, etc. Na condicionante, a gente negociou, ICMBio, né, junto com o IBAMA, esse estudo, que foi realizado por nós. Nós organizamos, nós realizamos esse estudo, né?
do ICMBio, e com muitas parcerias. E o grande argumento era, se há incerteza para conservar, então há incerteza para minerar também. Sejamos simétricos, né? Então, não minera, já que a gente não sabe o que conservar. Então, a plateia aqui conhece bem, a gente usou as ferramentas do planejamento sistemático para conservação, definiu os alvos com base nos estudos que existiam, muito assimétricos, né, espacialmente, porque os estudos são relacionados às áreas já em mineração, né, o licenciamento. Faltou como alvo recursos hídricos e patrimônio arqueológico, porque a gente não tinha essa informação. Precisa entrar na próxima rodada, manejo adaptativo, podemos melhorar e aprender. Gestão participativa com o IBAMA, Vale, pesquisadores, etc., todos pactuaram alvos, pesos e cenários de conservação. Então, não existiu aquele movimento extremamente difícil de barreira, né, que eu ponho uma barreira aqui, você põe uma barreira aqui, não. Foi tudo pactuado, mas com clareza do que não se podia perder. Então, a Vale não podia perder as áreas de mineração no curto prazo e a gente não podia perder biodiversidade. Então, vários cenários, elaboramos os vários cenários, em que, aos poucos, a gente foi dizendo que precisava. Um nível de perda, a partir de um certo nível, a gente perde vários alvos, não vou explicar isso. E, como ganhos, a gente tinha, no plano de manejo de 2004, está errado aqui, era 100% das cangas em zona de mineração, 100%. Em 2016, 1/3 em zona de mineração, 1/3 zona de conservação, 1/3 zona de manejo, prevendo o uso sustentável do jaborandi, uma luta do Fred. E depois, em 2017, esse ano, a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, que pega essa área. Isso traz segurança jurídica, isso traz tranquilidade, inclusive para o minerador, para a empresa, e para o órgão licenciador, né? Então, a gente tem um processo benigno e gerou um plano de pesquisa que é justamente para orientar a aquisição dos novos conhecimentos e subsidiar o próprio órgão licenciador sobre o que pedir para o empreendedor no licenciamento, e a gente tem o compromisso de gerenciar esse conhecimento. Então, a gente tem, né, como ganhar escala? A gente tem algumas questões, a gente tem um conjunto muito grande de boas práticas, o Brasil é enorme, não falta ideia. A questão é como a gente disseminar e multiplicar e dar apoio, né, dar escala para isso tudo. A gente precisa realmente multiplicar as parcerias de centralização. A gente acabou, hoje mesmo, foi publicada um decreto, né, uma medida provisória, que a gente está bastante feliz, porque prevê justamente a contratação de uma instituição financeira para a gente gerir os recursos de compensação ambiental, que estão travados por falta de mecanismo para gerenciar, não é incompetência, é que a gente não consegue, né? E contratação de pessoal de campo por até 1 ano, pessoal local. Enfim, a gente precisa da pressão por políticas estruturantes, né? Isso aí eu vou passar, que é o nosso plano de gestão do conhecimento. A gente tem trabalhado na disponibilização de dados, os dados que entram no ICMBio são todos públicos. Então, a gente tem trabalhado nos vários sistemas, inclusive de avaliação das espécies, e o processo de licenciamento também está trabalhando bastante com o IBAMA para esses dados também serem públicos. Ok. Como ganhar a escala de gestão do conhecimento? Tem vários mecanismos, inclusive esse seminário que o Bocaina vem fazendo, que é bem bacana, né? Como parceria, só para vocês terem ideia de como a gente trabalha e precisa trabalhar, esse aqui é o Plano Nacional de Ação Nacional para os manguezais, né, construído de uma forma participativa muito bacana. São 56 planos de ação nacionais coordenados pelo ICMBio, mas isso aqui é um retrato da quantidade de instituições parceiras envolvidas em um plano de ação nacional. O plano de ação nacional ele não é só um planejamento, ele é um pacto entre as partes de realização, né? E isso aqui é quem não tem logo, são as várias colônias de pescadores, etc. Né? E, por fim, para saber se está dando certo, a gente tem que monitorar, né? Então, efetividade significa que a gente está conservando. E a gente está avançando bastante no Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, que tem uma linha simples, mas articula com uma rede imensa de parceiros, formalizado também, prevendo, inclusive,
a proteção das pessoas que informam o sistema na instrução normativa. Então, essa é a estrutura. Por fim, eu gosto sempre de citar essa frase do Morin, que ele diz que, nesse mundo atual, a gente tem que ver se tem um modo de pensar, ou um método, ou muitos métodos, capazes de responder ao desafio da complexidade. Não se trata de retomar a ambição do pensamento simples, que é de controlar e dominar o real. Trata-se de exercer um pensamento capaz de lidar com o real, de com ele negociar e dialogar. É isso. Obrigada. Muito obrigado.